Bom, vamos lá. Com coragem ou sem coragem, nós temos uma missão, né? Ó, pessoal, aula passada nós começamos a falar sobre a infraestrutura urbana para disponibilização de água, não é isso? Então, nós entendemos que existe a necessidade de um manancial ou um ponto de coleta dessa água, né? Que pode ser profundo ou superficial. Tem que ter um tratamento e estudo da água, que é feito na estação de tratamento de água, ETA. Em seguida, nós necessitamos de um transporte dessa água para disponibilização em um reservatório elevado, que é chamado de reservação. E essa reservação é onde você cria um potencial hidráulico, né, uma energia ali acumulada devido à gravidade, para disponibilizar pressão na rede de distribuição, que essa sim é aquela tubulação que chega na frente das nossas residências, beleza? Então, a nossa ideia aqui é tentar entender um pouco sobre essas questões hidráulicas que envolvem essa distribuição por gravidade, tá bom? Apesar de nós falarmos que é uma distribuição por gravidade, nós temos que entender que o conduto forçado, como nós vimos, ele tem que ter uma pressão dentro da tubulação maior do que a pressão atmosférica. Maior ou menor, na verdade, tá? Nós vamos entender esse negócio de maior ou menor hoje. Então, essa pressão maior, né, na tubulação vai fazer com que a água consiga, por diferencial de pressão, ser levado até o seu reservatório da sua residência, do seu prédio, cisterna, seja qualquer for o reservatório, tá bom? Então, continuando aqui, ó, nós temos aqui uma captação dessa água, tratamento da água através de diversas metodologias, vai depender muito do que poluentes a água possui, não é isso? Depois eu tenho um transporte dessa água. Aqui em cima, geralmente um local alto, eu tenho uma reservação dessa água, tá? E então, por gravidade, eu tenho a distribuição nos pontos de consumo, certo? Ou seja, a cidade. Se vocês olharem aqui, pessoal, essa reservação, ela depende muito do relevo, tá? Não adianta eu querer colocar um reservatório no centro de Juazeiro e esperar que ele abasteça as casas lá do Horto. Não vai subir, tá? Então, dependendo do relevo da cidade, eu preciso distribuir várias caixas d'água para que essas caixas, por gravidade, façam a distribuição. Por que que eu não posso ter um reservatório só, Paulo, na cidade? Olha, tem algumas cidades pequenas que até têm apenas um reservatório, tá? Isso é uma coincidência de vários fatores. O primeiro é o próprio relevo, o segundo é a quantidade de pontos de consumo, quando a cidade é muito pequena, e aí sim, um reservatório só consegue atender toda a cidade, tá bom? Mas isso é muito difícil, né? Cidades muito pequenas, beleza? Ficou claro, então, essa parte a grosso modo, né, como é que é feita a distribuição de água. Agora, antes de passar para outros entendimentos, é interessante que nós tenhamos uma certa compreensão de como é feito esse abastecimento. Esse abastecimento público, gente, ele, na grande maioria das vezes, no estado do Ceará, a gestão é feita pela CAGES, tá? Mas algumas cidades municipalizaram o processo de abastecimento de água, tá certo? E aí quem faz a cobrança é o próprio município. Dessa forma,
existem órgãos municipais para fazer a gestão dessa água e do esgoto. É o caso, por exemplo, do Crato, né? O Crato tem a SAEC. Então, a SAEC, diferente das outras cidades, é quem faz a gestão da água, né? Em outras cidades, a maioria das cidades, é a CAGES quem faz. Bom, olha só, pessoal. Todo mundo sabe que a gravidade vai forçar todos os corpos que possuem massa para baixo, né? Ou seja, em direção ao núcleo da Terra. Então, quando eu coloco uma água reservada em um reservatório, redundância, mas é isso mesmo, reservada em um reservatório elevado, essa água ela vai tender por gravidade a ir para o ponto mais baixo que ela puder, tá bom? Então, se eu coloco uma tubulação na parte baixa do reservatório, tubulação essa de que a partir dali ela só vai descer, tá? Ela vai ficar em uma cota abaixo do reservatório sempre. O que vai acontecer com a água? Ela sempre vai tender a ir para esse segmento de tubulação, tá? Então, devido a essa característica de ser mais baixo, as tubulações elas sempre vão ficar preenchidas de água. Essa tubulaçãozinha aqui, ó, sempre vai estar preenchida de água. E aí, gente, como a água vai sempre querer ir para o ponto mais baixo, né? Isso é uma questão a gravidade vai se encarregar disso. Ela vai pressurizar essa tubulação. De que forma? É só o peso da água? Não necessariamente. Quem pressuriza uma tubulação, um conduto forçado, pode ser um movimento mecânico, como por exemplo uma bomba, tá? E pode ser a gravidade. Quando é a gravidade, essa água que vem acumulando na tubulação, ela vai, cada volumezinho de água vai proporcionando um peso para o volume de água que está abaixo, certo? Então, o que vai acontecer é o seguinte: sempre que eu tiver uma tubulação com um reservatório alto, uma tubulação ligada a este reservatório, se essa tubulação estiver abaixo do nível do reservatório, ou seja, abaixo do nível da tomada d'água, essa tubulação vai estar pressurizada. Só que a pressão ela é diferente, como eu comecei a explicar na última aula, né? Vamos dizer que a casa de alguém seja bem aqui, ó. Isso é uma casa, viu? Tem uma casa de uma pessoa bem aqui, é a casa A. E eu tenho essa casa aqui, ó, que ela está sendo abastecida. Essa é a casa B. Beleza? Vamos lá. Pessoal, vocês acham que a água na tubulação, ela vai ser mais incidente, ou seja, ela vai ter mais força na saída da tubulação na água A, que está num ponto mais alto, ou na água B, que está num ponto mais baixo? Notem que a água A, que a casa A, ela está bem mais próxima do reservatório. Então, assim, a um primeiro momento, a gente sempre acha que, por estar mais próximo do reservatório, essa tubulação ela vai ter um pouco mais de pressão, né? Mas nem sempre, tá? Então, me digam aí, na opinião de vocês nesse primeiro momento, qual dessas casas vai ter uma maior pressão, a força da água saindo na tubulação? Pode botar áudio ou escrever aí no chat, viu? Boa tarde. B, 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 B. Pronto. Ó, a água ela vai sempre estar, vamos dizer assim, em passagem pela tubulação nessa casa A. Por quê? Porque imaginem que em um determinado momento, muitas casas aqui na parte baixa vão estar com as torneiras ligadas. Por exemplo, no horário de pico, de manhã ou no final da tarde, tá? Começo da noite. Então, a água vai estar sempre passando aqui, ó, descendo com uma velocidade maior, porque aqui embaixo vão estar muitas torneiras abertas. Então, A vai sofrer uma queda de pressão, tá?
Esse é um dos motivos. Segundo motivo, a altura de ar relativa aqui, ó. Eita, e desenhar com o mouse é horrível. Essa altura aqui de A, ó, onde A está, ela é relativamente maior, né, a altura, do que o local de B. Quando eu falo altura aqui nesse momento, eu estou falando de cota. Símbolo geral de cota, né, em um corte, é uma borboletazinha dessa, tá? Então, no geral aqui, a cota em A é maior do que a cota em B. E eu tenho aqui uma cota também, que é a cota do reservatório, tá certo? Então, olha só, o reservatório, cadê eu? Então, olha só, o reservatório, ele está numa determinada altura, tá? Para disponibilizar a pressão. Eu tenho uma casa no ponto A e tenho uma casa no ponto B. A casa que tem, vamos dizer assim, a maior força da água é aquela casa que tem a maior coluna d'água. Comece, anotem aí no cantinho, coluna de água, tá? Essa expressão ela vai ser muito usada ao longo da disciplina e ela vai disponibilizar muito conhecimento para vocês depois que vocês estiverem exercendo a profissão. Então, olha só, a coluna d'água nada mais é do que a altura de água que existe acima do determinado ponto, tá bom? Então, olhando, voltando para cá, ó, daqui, desse ponto aqui que é o meu reservatório, aqui é o ponto A e aqui é o ponto B, tá? Da casa B. Olha só, do reservatório até o ponto B, eu tenho essa altura aqui. E do reservatório até o ponto, aliás, ao ponto A, desculpa. Do ponto A, eu tenho essa distância aqui. E do ponto B, eu tenho essa distância aqui. Então, visualmente, quem é que tem a maior coluna de água sobre ela? É o reservatório da casa B, tá certo? Já o reservatório da casa A, ela tem uma coluna de água menor, tá certo? Então, lembra que eu falei que quem pressuriza a tubulação é a própria água, é o peso dela. Então, quanto mais coluna de água eu tenho, quanto mais altura de desnível, né, entre uma cota e outra de água eu tenho, maior é a pressão que sai na torneira, maior é a força que sai na torneira, tá certo? Então, a priori, no primeiro momento, a pressão em B já é maior, tá bom? Um segundo motivo que influencia na pressão é a questão da passagem da água. Como eu falei agora há pouco, enquanto as torneiras aqui próximas a B, aqui na região baixa da cidade, estiverem abertas, vai ter uma pressão bem menor aqui na casa A, no ponto A, que é um pouco mais alto. Então, por isso, nota-se em algumas residências próximas de reservatórios da CAGES falta de água ou uma queda de pressão, tá? Esse é um dos motivos que fazem você ter água mais forte num período do dia e mais fraco num outro período do dia, tá certo? É porque o consumo está sendo diferente, maior ou menor, em outras casas que são abaixo da sua, tá certo? Bom, esse é um conceito inicial. Daqui a pouco a gente arredonda mais esse conceito, beleza? Isso, Ingrid. Então, a pressão maior nessa configuração aqui sempre vai ser nas casas que estão mais baixas, tá bom? Elas vão ter preferência. Então, olha só, por que que a água sai da torneira de uma determinada casa? Porque a pressão dentro da tubulação é maior do que a pressão atmosférica. Então, por diferencial de pressão, a água vai querer sair do tubo e vir para fora, tá certo? Em um momento que a pressão dentro do tubo ficar próxima de zero, ou seja, próxima da atmosférica, aí a água já vai ficar fraquinha, tá bom? Então, façam aí um mapa mental. Sempre que eu tiver
Foi. Opa. Sempre que eu tiver falando de pressão, está relacionado à força, tá? E sempre que eu estiver falando de vazão, que na hidráulica ela é tratada como um quê? Nossa, desenhar com mouse é horrível. Sempre que eu estiver falando de vazão, eu estou falando de quantidade. Muitos alunos de semestres anteriores disseram que essa relação fica fácil de entender, tá? A pressão a gente já está começando a estudar um pouco sobre ela. A vazão nós vamos falar um pouco mais na frente. A força é a força que a água sai na torneira e a quantidade é a quantidade de água que está disponível, tá bom? Nós vamos fazer essa relação que na hidráulica é um conjunto de informações que vão basear isso, tá? Pressão está relacionada à força e a vazão está relacionada à quantidade de água disponível, tá certo? São as duas coisas que a gente tem que observar na hidráulica. Calma que a gente vai fixar isso muito bem um pouco mais na frente, beleza? Bom, o abastecimento privado dentro de uma determinada unidade habitacional, seja um condomínio, seja uma Coab, alguma coisa assim, o abastecimento privado ele se dá através de poços profundos, né? Geralmente são poços profundos que vão abastecer um sistema local, ou seja, esse sistema tem uma caixa d'água própria para abastecer apenas as casas do condomínio ou do loteamento. Então, não é público, é privado, tá certo? Você pode, inclusive, não ter medidor da CAGES, tá? Só se for realmente redundância. Então, olha só, quando utilizar o sistema privado? Quando o sistema público não estiver disponível ou for insuficiente para atender a demanda do empreendimento, é quando eu devo usar o sistema privado, tá bom? Por que que eu não posso, por exemplo, estar aqui na minha casa, querer cavar um poço para poder usar a água só do poço e tirar o medidor da KGS? Porque a água é um bem público. Até um colega já falou aí em outra aula, né, muito bem colocado. A água você não paga por ela, pela água em si, você paga pelo serviço, né? Por todo esse serviço de extração, captação da água, tratamento, bombeamento, disponibilização dos reservatórios e distribuição, tá certo? Você paga pelo serviço, não pela água em si. Quando você está extraindo algo que é um bem público, tem que haver um controle. Ah, Paulo, não há. Eu sei que não há. É errado quando alguém faz um poço profundo e não comunica aos órgãos competentes, tá certo? Porque você está extraindo água de um manancial de que outras pessoas dependem daquilo ali, tá? A regulamentação. É, o regulamentador geral aqui da água do Nordeste é a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, tá certo? COGE. Então, quando for prevista a utilização de água proveniente de poços ou órgãos públicos responsáveis, o órgão público responsável pelo gerenciamento de recursos hídricos deverá ser consultado previamente. Para conseguir essa autorização de escavação, você precisa fazer um breve estudo de consumo e a CAGES tem que aplicar uma orientação de escavação do poço, tá? Então você vai lá na CAGES, diz, olha, eu quero um estudo de eu quero uma declaração de viabilidade para abastecer esse empreendimento. Aí você bota lá quantas pessoas, qual o consumo esperado por dia e tal. Aí a CAGES vai olhar na rede dela, geralmente, se for um empreendimento como um prédio ou um shopping, coisa parecida assim, né? Um elemento grande, ela já vai dizer que não tem como atender. E aí o que, é que vai acontecer? Ao invés da CAGES investir para atender, geralmente o que acontece é que ela dá uma carta de viabilidade dizendo que não tem capacidade de absorver esse novo consumo e você vai no órgão competente solicitar a escavação de um poço, para você pagar a escavação de um poço, tá bom? Então tem que ser consultado, porque teoricamente, né, a COGE faz todo um mapeamento desses poços e um registro dele
para saber quanto de vazão está sendo retirada dos mananciais, tá bom? Então, a extração, você tem que fazer a perfuração do poço, né, que é furar o solo e revestir ele com algum tipo de material para que não desmorone. E depois você coloca uma bomba para fazer essa captação da água lá no poço profundo e colocar ele no reservatório. Ou captar ele em um rio e levar para um reservatório, tá certo? E aí, gente, quando a gente fala de bombeamento, bombeamento basicamente é você criar um diferencial de pressão na tubulação para que a água saia de um local e vá para outro. Tudo bem? Bombeamento é você criar diferencial de pressão para que a água saia de um local e vá para outro desejado. Tá certo? Nesse aspecto aí de bombeamento, existem dois tipos de segmentos do bombeamento. De uma tubulação que está sendo bombeada, existem dois tipos de tubulação. Existe a sucção e existe o recalque, tá bom? Sucção está em vermelho. Lembrem-se disso, tá bom? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos lá. Quando eu quero levar a água de um reservatório inferior ou de um poço até um reservatório elevado, eu preciso criar um diferencial de pressão dentro da tubulação, não é no reservatório, é dentro do tubo que está levando, né, essa água. Eu tenho que criar um diferencial de pressão para que a água saia de um ponto mais baixo e vá para um ponto mais alto. Tudo bem? Então é assim, ó. Essas bombas que a gente já conhece, são as bombas mais comuns que existem, elas têm sempre acoplada a bomba. Isso aqui é a bomba, ó. E isso daqui é a bomba. Sempre tem acoplado a ela um motor. Esse motor pode ser a gasolina ou elétrico, tá bom? Mas isso daqui é que é a bomba, tá certo? Aí você tem que classificar que tipo de elemento é esse. Se essa tubulação ela é sucção ou se essa tubulação ela é recalque, tá? Então é mais ou menos assim, ó. Sucção, como o nome já sugere, é uma pressão que vai sugar a água, tá certo? Então, do ponto de vista aqui, ó, da bomba, do ponto de vista da bomba, você está sugando a água desse reservatório aqui, correto? Igual como se você estivesse chupando um canudo. Mas essa outra tubulação aqui, ó, você já está recalcando. O que é recalcar? Recalcar uma tubulação é você causar uma pressão positiva. Então, nós podemos fazer uma associação aqui bem breve, ó, de que o segmento de tubulação HS, que é a altura de sucção, é a altura que está sendo succionada pela bomba, ela tem um sinal negativo. E é exatamente isso que ocorre. Sinal negativo, dentro da tubulação, a pressão ela é negativa. Se a pressão dentro do tubo é negativa e a pressão aqui no líquido ela é ATM, né, ou seja, atmosférica, a água vai querer ir para onde? Lembre-se da regra. A água sempre vai do local onde tem uma maior pressão para um local que tem a menor pressão. Sempre. Sempre. Tá bom? Então, se a pressão aqui, ó, no líquido é zero, ou no caso um APM, né, mas é zero, do ponto de vista referencial. E aqui dentro do tubo é uma pressão negativa, a água vai querer ir para onde, gente? Para dentro do tubo, certo? E é isso que acontece quando você chupa um canudo, tá? Dentro da sua boca, você criou uma pressão negativa, por isso que o líquido sai do copo e vai para sua boca, subindo, tá? Já aqui na região de recalque, a pressão que é observada dentro do tubo, ela é maior do que a atmosférica. Então aqui o sinal é positivo, tá certo? Então pressão positiva, a água vai querer sair do tubo e ir para algum lugar, que no caso vai ser a abertura do tubo que está lá em cima no reservatório superior. Por isso que a água vai para lá. Porque aqui a pressão é zero, aqui na. Vou ligar o laser aqui. Aqui em cima no reservatório a pressão ela é zero. Aqui em cima, ó, a pressão não está aberto, então a pressão aqui é atmosférica. E dentro desse tubo aqui, a pressão é positiva, porque a bomba fez isso.
Então ele vai sempre querer ir para fora. E aí quando chega aqui, ele saindo do tubo, ele chega no reservatório elevado, tá certo? Então, numa bomba, eu posso ter a altura de sucção e a altura de recalque. Por que que a sucção está? Por que que a sucção ela está vermelha, né, na apresentação? Principalmente porque a sucção ela causa alguns estresses na tubulação. E esses estresses ao longo do tempo vão causando danos, tá certo? Esses danos vão fazer com que a vida útil da tubulação ela diminua drasticamente, tá certo? Então, ou você coloca um tubo bem mais resistente e gasta mais dinheiro, ou você vai ter que fazer uma manutenção para trocar essa tubulação várias vezes, tá bom? Ao longo da vida útil, que você espera ter. Então, por que que a tubulação ela é tão danificada pela sucção? Porque como a pressão é negativa e o formato do tubo ele é cilíndrico, né? A pressão aqui dentro do tubo sendo negativa, a tendência desse tubo, é fazer isso, ó, fechar. Vocês já pegaram um canudo vagabundo e tentaram chupar um milkshake? E ele simplesmente achata, né? É aquilo ali a tendência de acontecer com a tubulação. E ela sempre vai ficar tendendo a succionar, né? Ela fica simplesmente fechar. Já o contrário, que é uma pressão positiva, o tubo ele já é cilíndrico. Então a pressão vai ficar apontando sempre para fora. Ela sempre vai querer estar explodindo, entre aspas, né? Explodindo o tubo. E aí as paredes do tubo vão estar sofrendo um esforço bem mais tranquilo, né? Um esforço chamado de tração nas paredes desse tubo, a tração distribuída. Então a tensão se distribui na parede do tubo e ele consegue absorver muito melhor essa tensão, tá? Ou seja, com recalque eu vou causar um estresse no tubo que vai diminuir a vida útil dele. Então quer dizer que eu nunca vou usar sucção? Não. Mas que você deve evitar ao máximo usar sucção. Este é o motivo pelo qual hoje em dia a maioria das bombas, elas são submersas. Já ouviram falar, né? Bomba submersa. Tem um pessoal que chama as bombas pequenininhas, né, de reservatório, chamam de bomba sapo. As bombas as bombas submersas de poços profundos, as bombas submersas de poços profundos são assim, ó. O poço da Cagés, por exemplo, é barato, não é barato. O poço da Cagés, por exemplo, possui uma bomba dessa daqui, ó. Vocês estão vendo minha tela toda, né? Professor, Oi. Vocês estão vendo minha tela toda? Só confirma aí. sim. Ó, é uma bomba dessa aqui, ó. Pode dizer. Professor, recalque sempre é para fora? É para fora não é bem assim a definição, sabe? Recalque é sempre a pressão dentro do tubo é positiva, tá? É sempre uma pressão positiva, ou seja, ele quer empurrar a água na tubulação, tá? E aí você tem uma abertura, neste caso, sim, ela vai estar jogando para fora. Mas a definição de recalque é a pressão dentro do tubo positiva. A questão da água ir para fora, né, quando você tem uma abertura, ela ter força para sair, é uma consequência da real definição, beleza? Então, quando a gente fala de recalque, recalque é quando a tubulação possui pressão positiva dentro dela, e aí a água, ela está, entre aspas, né, eu vou botar entre aspas isso, porque nenhuma bibliografia vai usar essas palavras, mas é bom entender, se você entende bem com essas palavras. A água está sendo empurrada na tubulação. E sucção é quando a água está sendo chupada na tubulação, né? Sugada, sucção, sugada, né? E aí, os poços profundos, pessoal, utilizam esse tipo de bomba aqui, ó. É uma bomba que parece um palito, né? Que ela vai dentro do tubo do poço, chega a uma altura lá bem próxima do fundo, não é no fundo mesmo, é bem próximo,
e tem um cabo elétrico, né, blindado, que vai até lá embaixo, e você faz o acionamento dessa bomba. Ela não tem o espaço de, como é que se fala? Não tem essa região aqui, ó. Não existe região de sucção, porque essa bomba já está no ponto mais baixo. É tanto que você, em alguns casos, você vai ver umas cisternas, né, reservatório inferior. Você vai ver umas cisternas em que essa bomba aqui, ó, ela está posicionada bem aqui, ó, na lateral do reservatório, né? E aí quase não existe sucção, tá certo? Exatamente para evitar essa sucção. Vocês já se perguntaram por que é que a bomba da piscina ela tem que estar afogada? Ela sempre tem, a casa da piscina sempre tem que estar no nível da piscina? Exatamente por isso, tá? Porque não existe pressão se a água já está no mesmo nível. Se a água, se ele tiver mais alta, aí a bomba vai estar tendo que succionar. E aí a vida útil diminui. Funciona se eu botar uma casa de bombas elevada? Olha, até funciona. Mas vai dar muita manutenção. E manutenção em piscina é chato. É chato porque se quebrar uma tubulação lá perto da tubulação da piscina, lá perto da piscina, você tem que quebrar uma parede, refazer a tubulação, refazer a impermeabilização, recolocar a pastilha, tá certo? Então você sempre tenta eliminar essa tubulação aqui. Esse também é um dos motivos que você nunca vê uma bomba perto do reservatório superior para sugar, né, para succionar a água lá de baixo do reservatório inferior. Aí você pergunta, Paulo, mas tem umas bombas nos prédios que eu vejo que é perto do reservatório. Aquelas bombas vermelhas são de outra coisa, tá bom? Depois a gente estuda sobre ela. Mas elas são do sistema de incêndio, não tem nada a ver com o sistema de abastecimento. Deu para entender até agora, gente? Então essas bombas aqui, ó, são as bombas mais usadas em poços profundos devido à questão de eliminar a sucção. Então, mais uma regrinha aí, mais um aprendizado. Você deve sempre, sempre, sempre tentar eliminar ao máximo as regiões de sucção no bombeamento, tá certo? Então, ó, sucção você sempre tenta eliminar ao máximo. Como é que você faz isso? Coloca a bomba dentro do reservatório inferior ou do poço, tá certo? A bomba submersa. Beleza? Então, essa parte aqui do abastecimento a gente conclui hoje. Alguma pergunta sobre isso? Posso começar outra? Beleza. Bom, olha só, o abastecimento da água, ela passa por todo aquele processo que nós vimos, tá certo? E captação, tratamento, reserva, distribuição, né, e transporte. E aí ela chega na nossa edificação para ser utilizada. Então, chegou na edificação, agora que começa realmente a nossa disciplina, que é a parte de instalações hidráulicas dentro da arquitetura. Beleza? Bom, vamos lá. No primeiro momento, eu vou estar seguindo o caminho que a água faz, e aí, quando eu chegar nos locais em que o entendimento sobre pressão tem que ser mais profundo, aí a gente faz uma explanação mais a fundo dela. Ou seja, nós vamos avançando, e quando chegar no momento certo, a gente vê todos os pormenores técnicos que envolvem pressão, vazão, perda de carga e tudo mais. Beleza? Então, nós vamos andando, quando chegar no momento certo, a gente faz ali as explanações necessárias. Bom, vamos começar a conhecer o que, que envolve o sistema de abastecimento de água predial, tá certo? Abastecimento de água predial, ou seja, dentro da edificação. Nós já sabemos mais ou menos como é que a água chega aqui, ó, nesse pontinho aqui, que é a tubulação que fica enterrada na rua. Sabemos como é que ela faz isso, como é que ela chega aqui. Beleza. A partir daqui, desse ponto, tá? A água ela vai ser encaminhada para dentro da edificação. Mas é óbvio que a concessionária precisa medir o quanto está entrando para saber o quanto você está usando do serviço dela. Então, antes de ela entrar efetivamente na casa, ela vai passar por alguns elementos
para que esses elementos façam a medição, tá certo? Da água. Então vamos lá, ó. Da tubulação da rua até a entrada no lote, né? Eu tenho um negócio chamado ramal predial. Aqui na região onde eu coloco o hidrômetro, eu tenho um cavalete. E depois do cavalete até o próximo reservatório, a alimentação predial. Beleza? Vamos ver um por um. O que é ramal predial? Pessoal, é o seguinte, ó, o ramal predial é uma tubulação que interliga a rede de abastecimento, que pode ficar no passeio ou na rua, dependendo do projeto urbanístico, né, mas geralmente é na rua, e faz essa interligação dessa rede até o cavalete, tá certo? O segmento é esse aqui, ó. Ramal predial é esse segmentozinho entre a rede pública e o cavalete. Toda tubulação de água que sai da rua e vai para o ambiente predial, ele é subterrâneo, tá certo? Então, sendo subterrâneo, essa tubulação, ela em algum momento precisa ser aflorada, né? Vamos usar essa palavra aí para lembrar, aflorada, de aflorar do chão, né? Ela tem que sair do chão para que eu possa posicionar o hidrômetro, porque realmente é inconveniente ele estar enterrado, né? O hidrômetro está enterrado. Do ponto de vista hidráulico seria ótimo, porque você teria menos curvas na tubulação, porém, como praticidade de leitura, para não ficar levantando tampas, etc., o hidrômetro fica num cavalete. E esse cavalete tem a função de trazer a tubulação que está subterrânea para uma região mais alta, acima do nível do solo, para que possa ser feita a leitura. Tá? E o que é o cavalete? Por definição, né? É o segmento de tubulação que passa por um compartimento de alvenaria ou concreto, onde estão instalados o registro de gaveta e o medidor de consumo. Esse registro, gente, é de manutenção, tá bom? Só para você desligar mesmo para fazer a manutenção na casa. Sempre tem que ter. E o medidor de consumo, que é o hidrômetro, tá? Sua principal função do cavalete é aflorar a tubulação subterrânea para facilitar a leitura, ok? Vocês sabem onde é o hidrômetro da casa de vocês ou do prédio de vocês? Sobre o posicionamento dele, né? É interessante que o arquiteto também tenha essa percepção de posicionamento. Vocês lembram onde é que é o hidrômetro da casa de vocês? Se for uma casa padrão, né? Ele fica na frente do muro, virado para a rua. Umas casas antigas, acreditem se quiserem, umas casas antigas, o hidrômetro fica dentro da casa, lá no quintal da casa. Estranho, né? Tipo assim, se o cara da medição da água chegar e não encontrar a casa aberta, ele tem que vir só daqui a 2 meses fazer a medição para entrar na sua casa. Professor, tá ouvindo? Tô ouvindo sim, pode falar. Na casa da minha mãe, eu sei agora o que é. Dentro de casa, o medidor de água. Dentro de casa, né? É porque a casa é colada, provavelmente é colada. Provavelmente a casa é colada, não é isso? O que é casa colada? É uma na outra? Colada, é, uma na outra, que não tem ventilação. É na Rua Pio Décimo, é aquelas casas que tem mais de 100 anos que são construídas. Pois é, então provavelmente é dentro da casa por uma limitação mesmo, né? Para não fazer mudança de tubulação e colocar na frente. Então essa dificuldade que alguns medidores têm de não ficarem fácil para o cara da medição fazer a medição, certo? Então isso dificulta muito a medição, por isso a orientação é de que a gente coloque sempre na frente da casa. Pode até virar para o lado, né, se tiver um recuo no muro, mas sempre na frente da casa para que a medição seja feita o mais tranquila possível. E aí, gente, tem uma coisa que vai diferenciar vocês dos outros arquitetos, tá? Olha só, é muito legal a gente sempre
está trabalhando os aspectos que envolvem toda a construção de uma edificação, tá certo? Então, se você vai projetar uma casa, não vai ter o sistema de medição de luz, de energia no caso, né? E medição de água. Então, coloca lá uma leve projeção indicando onde vai ficar esses sistemas. Por quê? Onde vão ficar esses sistemas? Por quê? Porque em algum momento você vai poder colocar algum elemento volumétrico no muro, na fachada, que possa esconder ou diminuir o impacto desses dois medidores na sua fachada. Porque assim, quando você vai fazer uma casa em centro urbano, geralmente é um muro alto, né, na nossa configuração, é um muro alto, e pode haver ali alguns recuos, né, um recuozinho na porta social, um recuozinho na porta do carro, da entrada do carro, de veículos, e você pode usar esses recursos para esconder esses elementos. Ao invés de colocar assim, ó, o medidor na fachada, você pode colocar ele num recuo virado para o lado. Ainda tem acesso, tranquilo, mas se você olhar a casa de frente, você não está vendo aquele elemento, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, como é que é isso. Tudo bem, gente. Problema de internet até eu tenho. Tá tranquilo, viu? Pode ficar tranquilo. Daqui a pouco a gente fala sobre o posicionamento do cavalete, viu? Considerações para o posicionamento do cavalete na arquitetura. Ele tem que ser o mais próximo possível da rede pública de abastecimento, ou seja, o ramal predial ser o menor possível. Não façam isso que eu acabei de citar, né? Foi uma casa que eu observei que o medidor estava no quintal da casa, nada a ver, tá? Então, sempre colocar o padrão de medição próximo da rua, que é onde vão ficar as entradas de serviço, a entrada da água e a entrada de energia. Facilitar a leitura do idômetro pela concessionária, como fica bem mais evidente quando você bota na fachada, né? Posicionar a leitura dos medidores voltadas para o passeio público. Então, isso aqui só vai ser contornado, né? Se você fizer um recuo na casa. E dar preferência a posicionar junto ao quadro de leitura do fornecimento de energia. Por que que eu vou ter, por que que eu vou ter uma influência dupla? Por que que eu vou ter, por exemplo, o medidor num canto e o medidor de energia num canto e o medidor de água no outro, né? O hidrômetro no outro. Aí eu vou ter dois impactos. Por que que eu não concentro isso num lugar só, tá? Então, são besteirinhas que vão agregando valor aí à sua fachada, tá? Sempre que possível, prevê interferências do passeio como as entradas de garagem, postes, bueiros, sistemas de drenagem pluvial, boca de lobo, etc. Tá bom? Então, ó, por que é evidente falar sobre pensar em interferências? Alguns condomínios, como por exemplo alguns daqui da região, eles possuem um plano diretor interno, tá? Em que ele padroniza o tamanho do medidor do padrão de entrada. Vejam só, nos condomínios não tem muro, correto? Então, o condomínio ele faz um projetozinho orientando de como será o padrão de entrada das casas. Tipo assim, o padrão é revestido com granito, tem que ter uma altura de 2 metros, largura de 1,20 m. Então, ele deixa tudo bem amarradinho, para que não saia todo mundo fazendo de um jeito, aí fica o condomínio todo feio, todo despadronizado, né? E quando isso acontece, pessoal, você já fica limitado. Você recebe um projeto que já tem ali, ó, o tamanho do lote, e aqui tem que ter o padrão de entrada, e o padrão de entrada já é do tamanho tal. E aí o que prevê interferências? É você evitar colocar, por exemplo, a passagem de veículos na frente desses equipamentos, né? Porque ali é uma região muito próxima, né, do equipamento. Porque ali é uma região que tem muita instalação, com certeza tem uma caixa de passagem ali embaixo, no chão, com a tampazinha de concreto. Se ficar passando carro ali, vai ter danos, tá certo? Então, você tenta afastar um pouquinho a passagem de veículos desse equipamento, desse padrão, tá bom? Que padrão é esse? É esse aqui, ó. Então, imaginemos aqui, isso aqui é da nossa bibliografia, tá? Imaginemos aqui que essa casa tem muro, tá? Uma casa murada. E aqui tem o quadro de medição do idômetro com visor voltado para a rua. Beleza. O cara da medição da Enel ou da CAGES chega aqui, faz a medição tranquilo,
bota a conta na caixinha do correio e vai-se embora. Já nessa configuração aqui, ó, aí eu já tenho uma dificuldade. Se isso aqui é um muro e o medidor está na parede lateral, voltado para dentro, isso não é muito difícil de observar, tá? Você passa e vê muitas casas que o medidor não tem medidor na fachada, ou seja, ele tem que apertar a campainha e entrar para poder fazer a medição. E não tem facilidade de fazer a leitura, tá? Você está dificultando aí a leitura do medidor, beleza? Existem medições comum, que é a unifamiliar, tá? Então, aqui eu peguei uns que não tem padronização, só para vocês verem a influência, né? De, a influência disso daqui na sua fachada. Então, ó, esse daqui ainda permitiu que a grade fosse feita pelo cliente, né? Poderia até ter feito aqui de uma forma para deixar mais discreto ainda, mas aqui no Ceará nós sabemos que a CAGES ela exige um padrão de ligação com aquela caixinha, né? Que agora não é mais nem não é nem mais transparente, né? Desculpa, não é mais azul, né? Ela é transparente. Então é um padrãozinho dela. Então aqui, ó, eu tenho um impacto na fachada, tá certo? E aqui em condomínios fechados é um padrão, certo? Que geralmente concentra, um padrão aqui que está bem feio, por sinal, mas é um padrão que concentra energia elétrica, dados, essa caixinha aqui é de dados, certo? Que é para entrar, por exemplo, fibra ótica e etc. E aqui a medição de água, tá certo? Então tudo num lugar só, todos os impactos num lugar só, geralmente virado para o lado. Já que não tem muro na frente, fica tranquilo, tá bom? Assim, em relação a ter multas, é um pouco difícil e bem vago você aplicar uma multa, porque se você aplicar uma multa numa pessoa hoje, ela vai questionar, poxa, mas tem um monte de casa acolá que não tem um medidor na frente, o medidor é dentro da casa, e realmente, se você for começar a aplicar multas, você vai gerar um certo, vamos dizer assim, um contentamento de você ter casas com um medidor fora do padrão e você cobrar que o medidor esteja dentro do padrão, né, virado para frente, tudo mais, de outros moradores. Então é um pouco complicado isso aí. A CAGES nunca chegou nesse nível de questionamento, não. Agora, as orientações para novas edificações, orientações, né? É que seja realmente na frente. Por exemplo, se você colocar o medidor dentro de casa para uma ligação nova, a CAGES ela pode até aceitar o seu protocolo de ligação. Mas quando chegar lá, o técnico vai dizer, não, não posso ligar. Tá certo? Aí você vai ter que trazer para frente. Mas isso numa casa nova. Se for uma casa antiga, só uma casa antiga, eu não posso quebrar a parede, ela já está lá atrás do medidor, e aí geralmente eles ligam. No centro da cidade, em bairros mais antigos, eles ligam, tá certo? Então, esse negócio de aplicação de multa é bem complicado. De uma forma ou de outra, você paga a água do mesmo jeito, tá? Porque mesmo que passe ali, ele vai tocar a campainha, mesmo que passe 3, 4 meses sem ele conseguir entrar, quando ele entrar, ele vai fazer a leitura e vai pegar o consumo dos 4 meses. Você vai pagar tudo num mês só, entendeu? Onde posicionar o cavalete? Então, aqui, eu tenho uma configuração de uma casa já sem muro na frente, ou seja, um condomínio, tá? E agora são considerações mais técnicas, tá bom? Não é só essa questão de facilitar a medição. Olha só, eu tenho a projeção da caixa d'água, do volume da caixa d'água, ela é aqui, pessoal, nessa casa. Então, a casa térrea, tudo mais. E aqui eu tenho a projeção da caixa d'água sobre esse banheiro, tá? O que é a projeção da caixa d'água? Aí eu já vou começar a explicar alguns pormenores de hidráulica. Por que a projeção da caixa d'água é aqui, nesse ponto? Porque eu tenho um ponto de consumo aqui logo embaixo, que é um banheiro. Tem um outro banheiro bem aqui próximo, tá? E o único ponto que é distante é a cozinha e a área de serviço. Só que esses dois, o ponto de consumo mais alto é aí numa altura de mais ou menos 1,10 m, né? Se tiver uma torneira aqui em cima da bancada.
E aqui o ponto mais alto de ponto de consumo nesses banheiros é de 2,10, né? 2,10, 2,20, que é o chuveiro. Daqui a pouco nós vamos entender o porquê que isso é importante, beleza? Então, onde posicionar o cavalete aqui nessa arquitetura, pessoal? É bem lógico que você tem que deixar o mais próximo possível de quem? Da caixa d'água, do reservatório, tá certo? Então vamos lá, ó. Quais são as considerações para poder posicionar esse padrão de energia de entrada? Facilidade de leitura, evitar o trânsito de carros, porque as tubulações vão ficar enterradas próximo a ele, e se o carro ficar passando, a vida útil vai ser diminuída, né? Em algum momento, o peso do carro vai danificar as tubulações, a não ser que você faça um envelopamento, mas aí é um cuidado que nem todo mundo tem, certo? Próximo ao reservatório, né? Então essas são as considerações. Então olha só o local mais ideal nesse ponto. Eu não tenho trânsito de veículos, por não ter um muro na frente, eu tenho facilidade de leitura e ele está mais próximo possível do reservatório, tá certo? Então é uma posição bem fácil de você encontrar e rápida. Mas acreditem, tem arquiteto que vai botar aqui o padrão. Tem arquiteto que nem vai se preocupar com o padrão. Isso não faz parte do meu projeto. Faz sim. Vai influenciar na fachada da sua edificação, do seu projeto. Então, faz parte do seu trabalho. Então, vejam que é uma coisa simples, que vai transformar, vai dar um salto de qualidade no seu projeto, um salto de qualidade no seu trabalho, e que você consegue fazer de uma forma bem tranquila, bem rápida e fácil. Tá bom? E aí o posicionamento da energia elétrica também vai ser aqui, né? Você trouxe o mais difícil, que era a hidráulica, para cá, e a elétrica são cabos. Aí ele vai aqui para o quadro de distribuição tranquilo, subterrâneo. Então você bota aqui um quadro de medição de água e de energia, certo? Considerações, mais uma vez, medição individualizada em condomínios. Quando eu tenho um condomínio de prédio, por exemplo, gente, alguém aqui mora em prédio? Se alguém aqui morar em prédio, provavelmente você vai ter já vai ter passado por um questionamento do seguinte: ah, eu divido a taxa de água do meu prédio com todos os condôminos. Só que fulana de tal demora, eu ouço aqui de baixo, né, do apartamento de baixo, eu ouço que ela passa mais de meia hora no banheiro, consome mais água. Aí imagina essa briga é bem constante, sabe? Não é difícil não. De gente que paga uma taxa fixa, né, do valor do condomínio, vamos dizer assim, o condomínio paga a taxa toda a água que entra, e aí o valor dessa taxa de água é rateado com os condôminos. Se a água eventualmente passar um pouco, né, o condomínio usa uma taxa extra, coisa parecida, tá? Então isso é um problema grande que ocorre nos condomínios. Então, em elementos, vamos dizer assim, um pouco mais sofisticados, que tem um preço maior, os elementos que são utilizados para chamar a atenção, né, dos condôminos, né, para possíveis compradores, é você fazer a medição individualizada nesses prédios. Ou seja, cada um paga por sua água, mesmo sendo um prédio. Isso dá um acréscimo gigantesco de tubulações dentro do condomínio, porque a água vai ter que passar vão ter que passar diversas tubulações, uma tubulação para cada apartamento. Então a quantidade de shafts vai ser maior, a pressão vai ser maior, tá? Quando o condomínio não pode depender da pressão da rua, você tem que fazer todo o processo de reservar água no reservatório do prédio, e quando a água sair do reservatório do prédio, é que você faz a medição, para poder ver quanto cada um está consumindo. Isso é um processo tranquilo, tá, gente? Pode parecer aqui estranho, mas na CAGES tem uma modalidade que você faz assim: você coloca um medidor lá do condomínio, lá na portaria, aí essa água vai para uma cisterna, bombeada por reservatório, aí desse reservatório ele sai por uma tubulação geral, depois ela é dividida em várias tubulações,
E essas várias tubulações vão passar por cada uma pelo seu medidor e cada uma dessas tubulações vai para um apartamento específico. Aí, no final do mês, a CAGES faz a leitura total, né, de todos esses relógios e aí ele vai dizer assim, ó, olha, entrou 10 metros cúbicos de água lá no condomínio, lá embaixo. E aqui nos medidores que estão na parte interna, saíram 9 metros cúbicos. Então eu vou cobrar aqui esses 9 metros cúbicos do pessoal e o 1 metro cúbico que está faltando, né, que entrou lá embaixo, que o pessoal aqui não consumiu, é do condomínio, ou seja, foi usado lá no deck, foi usado para lavar as áreas internas e tudo mais. Aí quem paga é o condomínio, entenderam? A CAGES faz isso, é um processo bem simples. Ela coloca um número de medidor atrelado a um outro medidor de entrada, tá certo? Isso é bem tranquilo. Mas aí olha como é que fica o sistema de medição individualizada em condomínios. Você tem uma entrada, né, geral, que é no condomínio. Nesse trecho aqui, ó, vai ter que passar pelo reservatório. Na verdade, não vai direto para o medidor, né, para a caixa de medição. Ela vai para um reservatório, porque nós vamos ver que não posso depender da água da CAGES, porque ela varia ao longo do dia. Varia tanto em força, né, de saída, ou seja, pressão, como também em quantidade. Tem hora que falta, tem uma gota de água, tá certo? Então você precisa passar pelo reservatório. E aí só depois que vem do reservatório é que ela vem para essa caixa, que tem um monte de medidor e que cada uma dessas saídas aqui vai para um apartamento. Cada um paga a sua água, tá certo? Olha aí como é que fica. Vejam que é uma mão de obra danada. E daqui a pouco, em algumas semanas, quando vocês estiverem já sabendo todos os pormenores da hidráulica, vocês vão ver que esse monte de curvinha aqui, ó, prejudica muito a pressão que chega lá no apartamento. E aí, essa pressão que chega pequena, para eu contornar isso, eu preciso aumentar o volume do reservatório. Volume não, perdão. Eu preciso aumentar a altura do reservatório, tá certo? Por isso, façam um exercício mental aí que vocês estiverem passando perto dos prédios aqui da região. Tenta observar o reservatório que se destaca lá em cima. Observem que ele, se você fizer proporções pelo tamanho da janela dos pavimentos mais próximos desse reservatório, né, da cobertura, dos pavimentos logo abaixo da cobertura, vocês vão ver que os reservatórios, geralmente, eles têm mais de 6 metros, né? Porque você vê que ele tem o tamanho de 2 pavimentos. Cada pavimento ali perto de 3 metros, você vai ter 6 metros de altura do reservatório, né? Falar que um reservatório tem 6 metros de altura parece ser uma loucura, mas não é, tá? Quando você realmente começa a tomar proporções de projetos, você vê que são necessários alguns ajustes para contornar essa perda de carga que vai existir aqui, ó, um monte de conexão. E esses ajustes geralmente são aumentar o reservatório, né, levantar a cota do reservatório, deixar ele mais alto. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. E aí, gente, medição individualizada, quais são as consequências para a arquitetura? Olha, você acha que essa tubulação vai ficar onde? No seu prédio, né? Você está projetando. Vai ficar na recepção? Vai ficar na fachada? De jeito nenhum, né? Um monte de medidor desse aí ficar na fachada do prédio. Além de você prejudicar a fachada do prédio, você ainda corre o risco de vandalismo, né? Então, essas tubulações em prédios, o pessoal da CAGES e da Enel, eles entram e ainda no térreo, né, geralmente no térreo, existe uma salinha, um espaço chamado de centro de medição. E nesse local, você vai ter todos os reloginhos de energia, para ele fazer a leitura de tudo ao mesmo tempo. Aí bota só entrega as contas lá na portaria quando estiver saindo, né? E ele faz a medição também da água. Então ele entra, faz um monte de medição ali e sai, tá bom? Então nunca essa medição vai ficar em cada apartamento. Essa medição vai ficar num centro de medição, que o arquiteto tem que prever um espaço, não precisa ser grande, mas suficiente, um espaço no térreo para fazer isso. Pode ser em frente à garagem, em frente ao hall do elevador de serviço, por exemplo, nos fundos do prédio.
tá? Então você tem essa possibilidade de usar vários espaços, né, que podem sobrar ali próximos para você fazer esse centro de medição, tá? E vamos começar a entrar na parte técnica, viu? Diâmetro das tubulações. Vamos lá. Do ramal de entrada, né, ou seja, aquele ramal que vem da rua, a norma ela fala que os diâmetros para determinados volumes de consumo, eles devem ser mais ou menos nessa proporção aqui, ó. Um ramal predial, que é aquela entrada de água que vem do abastecimento público e entra na residência ou no prédio, ele tem que ser de 20 milímetros para um consumo provável de até 5 metros cúbicos por dia, ou seja, 5.000 litros por dia. 5.000 litros por dia, só adiantando para vocês. Uma casa duplex com 4 quartos, ela vai ter um consumo aí esperado de 3.000 litros por dia. Ou seja, tem que ser uma casa muito grande para ter um ramal de entrada de 25 milímetros, tá? Para passar para 25. Beleza? E depois, quando chega em 25, pessoal, vai até 30 metros cúbicos por dia, que é consumo de condomínio, né? Então não tem muita necessidade de você passar direto para 50, não, tá? E a vazão de trabalho seria aí perto de 3 metros cúbicos por hora, né? Para um tubo de 20 milímetros, porém, é a vazão máxima, vamos dizer assim. Só que, gente, vai por mim, a CAGES não consegue manter um padrão desse aí por 24 horas, tá? Então, se na sua casa existe uma possibilidade de você ter 3 metros cúbicos por hora durante 24 horas por dia, é um caso muito raro, porque sempre em algum momento do dia, na maioria das vezes, falta água, ou então baixa a vazão fica bem pouquinha, a pressão também baixa e a água fica bem fraquinha, tá bom? Motivo: a CAGES ela abastece numa só rede um bairro ou dois bairros inteiros. Então, quando você tem momentos de pico, o pessoal que está nos bairros mais baixos tem uma, vamos dizer assim, é uma física, né? A água vai sempre preferir ir para as partes mais baixas. E aí o pessoal que fica nas partes mais intermediárias e altas sofre com perda de pressão ou quantidade de água. Em alguns casos, devido à ausência de reservatórios, a CAGES, inclusive, ela faz o desligamento proposital de um trecho da rede, né? Simplesmente fecha um registro para que outra rede seja abastecida. E aí fica nesse troca-troca. Fecha um registro, abre outro. Abre um, fecha o outro. Para que todo mundo tenha água, um pouco de água ao longo do dia. Tá certo? Noções sobre vazão, pressão e perda de carga. Vamos lá, gente. Essa daqui é a tela que é interessante vocês printarem ela, tá bom? No final dela aqui eu digo, ó, tira um print aí, tá bom? Então vamos lá. O que é vazão? É a unidade que mede o volume de um fluido que passa por uma seção a cada unidade de tempo. Então, traduzindo, é a quantidade de água que vai ser disponibilizada na sua torneira. A unidade de vazão é sempre uma unidade de volume por uma unidade de tempo. Então, metro cúbico por hora, litros por segundo, litros por hora, metro cúbicos por segundo, depende muito da unidade, tá bom? Mas é só transformação física. Então eu posso sim colocar metro cúbico por hora ou metro cúbico por segundo, tá? Então, por exemplo, se você colocar a água que entra na sua casa em metro cúbico por segundo, vai ficar um número muito pequeno. Mas se você botar em metro cúbico por hora, já vai ficar um número mais interessante, né? Já em adutoras, que passa muita água, aí sim, metro cúbico por segundo, tá bom? Pressão. É a aplicação de uma força distribuída em uma unidade de área. No caso, a área aqui em questão é a área da seção transversal do tubo, tá certo? Então, como eu disse agora há pouco, vazão é a quantidade, porque está tratando volume, e pressão é a força, porque está agindo, é uma força que age sobre uma seção transversal, tá bom?
Então, lembre-se, vazão e pressão. Vazão é quantidade, por isso, inclusive, que a unidade de vazão não é um V, não. V é velocidade, né? A unidade, o símbolo que representa a vazão é um Q, tá certo? É um Q. Vazão hidráulica é um Q. E a pressão é dada em quilograma-força por centímetro quadrado. Porém, aqui na hidráulica, nós usamos essa referência aqui, ó, MCA. Daqui a pouco a gente entende o motivo, tá? MCA. MCA significa metro de coluna d'água. Daqui a pouco nós vemos por que a pressão em hidráulica ela é trabalhada em metro de coluna d'água e não em quilograma-força por centímetro quadrado, tá? E o que é a perda de carga? Trata-se de uma perda de energia que o fluido sofre durante o seu escoamento ao longo de uma tubulação ou de um canal. E ela é dada também em MCA. Por quê? A força, pessoal, ela está diretamente ligada à perda de carga. Então, assim, ó, eu tenho uma pressão. A pressão que sai na minha torneira, ela depende dentre outras coisas, depende dessa quantidade de perda de carga aqui, ó. Se eu perder muita carga, a força vai ser bem pequenininha, tá certo? Então, é mais ou menos assim. Quando eu tenho um escoamento, né, é um processo físico. Esse processo físico, ele segue as mesmas leis da física, né, comum, e você tem uma força, né, que ela é chamada de atrito, tá certo? O atrito todo mundo sabe o que que é, né? Devido ao contato com outra superfície, você tem ali um freio, você tem um tipo de interação de energia que vai ser contrária ao escoamento, né? Contrário ao sentido em que você está transitando. Então, quando a água ela entra em contato com as paredes da tubulação, ela perde um pouco de velocidade, ela perde um pouco de força, ela perde carga, perde energia. Outra questão que perde energia também são as conexões. Porque imagina só, a água vem correndo em linha reta, tá? Ela vem andando ali com a força, e aí de repente encontra um joelho de 90 graus. Então, bruscamente, essa água ela sofre uma perda de energia devido à turbulência causada ali por aquela mudança de direção muito rápida, tá certo? Então, a perda de carga ela basicamente ocorre devido ao atrito da água com a tubulação e devido às turbulências ocorridas nas conexões, tá certo? Então, esse é o motivo pelo qual a água perde energia, tá bom? Esses são os dois motivos. Tirem o print da tela, deixa eu apagar isso aqui e vocês tiram o print da tela, tá bom? Aqui, pessoal, apesar de ser simples, né? Você tem nessa tela talvez os conceitos mais importantes de hidráulica. Muitas das perguntas que vocês possam ter feito aí em alguma ocasião na casa de vocês está relacionada a alguma desses elementos aqui, tá certo? Exemplo, tem aluno que diz que a pressão no chuveiro da sua casa é bem pouquinha. Tem gente que diz que ao longo do dia a pressão do chuveiro, da torneira, varia, ela aumenta, diminui, às vezes nem tem água quando é ligada direto da CAGES, tá certo? Que eu não indico ligar direto da CAGES. Então, tudo está relacionado a esses três quesitos aqui: vazão, pressão e perda de carga, tá certo? Printaram? Talvez aqui seja o slide mais importante da disciplina, tá? Bom, aqui é o seguinte, eu não vou entrar muito em cálculos de perda de carga, essas coisas assim. Vocês vão saber como fazer no final, porém nós não vamos entrar na parte muito de cálculo para não ficar chato. A gente vai pegar todos os resumos que a norma traz e aplicar em cima dos resumos, tá? Então, basicamente, são duas fórmulas, basicamente, tá bom? Para não ter que ficar... São duas fórmulas que são deduzidas de outras milhares. Então, nós vamos tentar praticar a simplicidade aqui,
Então, ó, existe uma equação na hidráulica chamada de equação da continuidade, tá certo? Que ela relaciona a vazão, Q, a velocidade de escoamento da água e a área molhada da tubulação. A área molhada é a área que a água está preenchendo, tá certo? Em contato com a parede do tubo. Então, muitas vezes as pessoas acham que a água, quando você pega uma torneirazinha, né, de água a jardim, e você bota o dedo na frente dela, você não está aumentando a quantidade de água que está passando ali, não. A quantidade de água, ou seja, a vazão, ela é a mesma. O que você está mudando, na verdade, é a área da seção transversal, ou seja, a área molhada. O que você está mudando é o espaço que a água tem para sair. É óbvio que se você for fechando, 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 você vai mudar a vazão. Você vai chegar a uma vazão zero, não vai estar mais saindo nada. Mas enquanto você estiver deixando a água sair, você somente diminuir a área que tem de contato, o que vai acontecer? Uma mesma quantidade de um determinado material ou pessoas ou qualquer coisa. Para ela passar, continuar com essa mesma quantidade passando em uma seção transversal, se você diminuir o espaço de saída, quer dizer que vai ter que passar mais gente, ou mais carros, ou mais qualquer coisa, por unidade de tempo. Ou seja, o que é uma unidade por unidade de tempo? Uma unidade de medida por unidade de tempo? Velocidade. Então, o que você está fazendo ali é somente aumentando a velocidade de saída, que é o que você quer. Quando você bota o dedo, você quer que a água vá mais longe. E aí é física, né? Se a velocidade de lançamento é maior, a distância até o encontro com o solo vai ser maior também, tá certo? Então isso é uma coisa, é física, tá? Se você aumenta a velocidade de saída, o jato vai mais longe, tá? Então você não está mudando a vazão, você está simplesmente alterando a área molhada de saída ali da tubulação, tá? E aumentando a distância que ela vai percorrer devido à velocidade de saída da água. A água sai mais rápido, a vazão é a mesma, tá? E tem a equação de Manning, que é relacionada à velocidade. Essas duas equações, principalmente essas duas, elas derivam, né, elas juntas, substituindo o V ali, relacionando aqui raio hidráulico, etc. Você vai ter uma equação que vai te dizer mais ou menos qual é a relação entre a vazão e o diâmetro da tubulação, tá certo? E isso é uma coisa que a gente vai estudar. Aqui são resumos de alguns cálculos de área molhada, perímetro molhado, raio hidráulico e largura superficial. Tanto de tubos pressurizados, no caso aqui, ó, essa seção plena, tá? Seçãozinha plena aqui, como também em canais e outras tubulações não preenchidas por completo, tá? Então aqui eu tenho conduto forçado e todos os outros condutos livres, tá? Mas, assim, essas equações aqui, como eu estou falando para vocês, é importante que vocês tenham à mão, então esse slide vai ficar com vocês. Então, vocês têm essa informação, mas não precisa, nesse momento, não precisa se preocupar em decorar ou aprender ou resolver exercícios dessas equações. São outras equações que nós vamos estudar, equações que são relativamente mais simples, tá bom? E que a gente resolve bem mais fácil, tá? Vamos Não aqui vai para o... cair na prova, não, professor? Vai ter o quê? Não vai cair na prova, não, essas coisas aí, essas equações? Cai não, fique tranquilo. As que caem, a gente vai exercitar, viu? As que forem cair, a gente vai exercitar, tá bom? Essa aí é a pergunta de ouro. Essa aí não cai não. Você está dizendo que não é para se preocupar com ela, mas vai cair na prova. Cai não, viu? Pode ficar tranquilo. Isso aqui cai, ó. Preste atenção. É, é um conceito aqui que é bem simples depois que você aprende, tá? Mas ele é muito, muito importante. Que conceito é esse? O conceito sobre pressão em equipamentos hidráulicos, tá bom? Então vamos lá, vou fazer uma pergunta inicial, tá bom? Quem souber já responde, quem já tiver esse conceito em mente, ótimo, responde aí, mas não entrega o ouro, tá bom? Se você já souber.
Se você não souber, empiricamente, responde aí. Qual desses dois recipientes sofre maior pressão no fundo do reservatório? O recipiente que tem o volume de 6 por 1,5 por 2, prismático, ou o volume cilíndrico que tem uma altura de 2 metros e raio desculpa, diâmetro de 1 metro. Eu Qual acho, pressão maior? Vai, o que você estava falando aí? Quem é que estava falando? eu acho que é a segunda. O segundo tem pressão maior. Tá. É menor área de contato, né? A mesma força, a área de contato maior, menor, perdão, então relativamente a força é maior. Vamos aí. Deem aí seus comentários, suas sugestões, aí a gente vai resolver agora. Sim, sobre os comentários aqui, ó. A água fica só mijando de manhã e à noite parece um furacão. É isso mesmo. Isso aí principalmente quando você está ligado direto na rede da CAGES, tá? Então, como outras pessoas no bairro estão usando a água, né? Por exemplo, de manhã está todo mundo tomando banho para sair ao mesmo tempo. Então, a pressão da água cai, certo? Mas se você tomar banho um pouco mais cedo, quando está todo mundo dormindo, a pressão vai estar grande também. Você pode observar. E à noite, aí realmente deve ser o horário que você chega, porque à noite também é considerado um horário de pico, que as pessoas chegam para fazer, para cozinhar, né? Para poder fazer tomar banho, fazer as suas refeições, etc. Então espera-se também que exista uma queda de pressão ali à noite também em algum horário, depende muito do horário que o pessoal chega no bairro, tá? Então B, a maioria aqui é B, e você é do contra, né, Raio? Beleza. Tem uns que estão dizendo aqui que é nenhum. Mas assim, gente, eu estou perguntando qual é a pressão maior. Resposta de nenhum quer dizer que os dois são iguais, é isso que vocês estão dizendo? Pressão nos dois é igual? Acordar mais cedo para tomar um banho que presta, vale a pena, rocha. Tem coisa melhor do que um banho assim, chuveiro, que deixa praticamente ser careca, não, né? Tem coisa melhor, não. Bom, vamos lá. Cada um já deu sua opinião. Vamos tentar entender aqui, pessoal. Olha só, o que que é pressão? Pressão é uma força aplicada sobre uma área, tá certo? Então, força sobre área é a unidade, vamos dizer assim, padrão de uma determinada pressão aplicada numa superfície. A superfície em questão é o fundo dos dois reservatórios, tá bom? Então, pela nossa característica, geralmente isso aqui eu ia resolver isso aqui no quadro, né? Eu até prefiro, mas como estamos aqui online, eu vou fazer aqui no Excel, tá? Levar isso daqui, que é para poder a gente ter acesso lá. E vamos nós. Olha só. A fórmula básica da pressão é essa daqui, pessoal. Ó. Pressão é igual a força sobre uma área, tá certo? Deixa ela guardadinha aí. Essa daqui é a nossa fórmula de pressão. Vou aumentar um pouco. Pronto. Essa daqui é a fórmula de pressão, vamos dizer assim, é a nossa referência, tá bom? Então, olha só, a pergunta foi: qual dos dois aqui, no fundo desses dois reservatórios, tem a maior pressão? Vamos fazer aqui uma tabela, né? Basicamente uma tabela, em que a gente faz assim, ó, tudo que é do A, tudo que é do B, tá certo? Reservatório A, reservatório B.
Então vamos lá. Ó. Primeiramente, vamos encontrar a área de cada um deles, tá? O reservatório A, ele é um cilindro. Desculpa, o reservatório A, ele é um prisma, né? É um elemento geométrico. Então, eu tenho aqui a área dele, base, largura, né, vezes o comprimento. Então, vai ficar aqui, ó. Qual é a largura do recipiente A? 1,5, tá bom? E quanto é o comprimento dele? 6 metros. Todo mundo de acordo? Ó, a base desse reservatório é exatamente um elemento desse jeitinho aqui, ó, retangular lá no chão, certo? Então, qual é a área dele? 1,5 vezes 6. Então, a área dele, exatamente 9, tá? Beleza. E B é um cilindro, né? Então, qual? Alguém quer falar? Eu não entendi, não. Ó, eu tô calculando a área dos dois, tá bom? A área de baixo de apoio. Lembra que a pergunta é qual dos dois reservatórios, né, tem uma pressão maior na base? Então, onde é que esse reservatório A está apoiado no chão? É numa figura geométrica exatamente igual a essa superfície da água aqui, não é? Ó, isso aqui não é um reservatório? Ele é um reservatório que tem 1,5 de largura por 6 de comprimento, tá certo? Então, ele tem uma área de contato com o solo. Opa, esse aqui não. Ele tem uma área. Aqui está como se fosse em perspectiva, né? Um isométrico. Mas se eu fosse olhar no chão, ó, ele estaria desse jeito, ó. Aqui eu teria 1,5 m. Aqui, se eu olhasse de cima, né? Esse reservatório A, ele é desse jeito aqui, ó. Aqui ele teria 1,5 m, 1,5 metros aqui na largura. E no comprimento aqui eu teria 6 metros. Entendeu? Deu para entender agora? Então, a área de contato desse reservatório, de todo esse volume de água no chão, ou seja, a base desse reservatório, tem 1,5 m, está aqui, ó, 1,5 m, por 6 metros. Deu para entender? Então, essa área de Sim. contato é 1,5 vezes 6, 9 metros. 9 metros quadrados, no caso, né? Então, são 9 metros quadrados aqui, ó. Metro quadrado. Beleza? Fazendo aqui meio que uma tabelinha de informações. Deu para entender agora? Entendi. Pronto. Aí, olha só. Obrigada. De nada. Do B é a mesma coisa, só que agora a área do contato é um círculo, né? Então a área de contato vai ser essa área aqui, ó. A área de um círculo é o quê? πr ao quadrado. Então eu venho aqui, ó, igual π vezes. Quem é o raio daqui? O raio daqui é 0,5, né? Aqui é o diâmetro. O diâmetro é de 1 metro. Então, o raio é de 0,5. Então, eu coloco aqui, ó, 0,5 elevado ao quadrado, né? πr ao quadrado é a área. Então, a área de contato do cilindro B no chão, né, no reservatório B no chão, é de 0,7854. Tá bom? Então, eu tenho aqui as duas áreas. Agora, eu tenho que saber qual é o volume. Vou botar separado aqui. Volume. Qual é o volume de água que existe no reservatório A e qual o volume de água que existe no reservatório B, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu não já tenho a área? Então, basicamente, um volume é o quê? É só a terceira dimensão, não é isso? Então, ó, eu tenho aqui duas dimensões, metro quadrado, e para eu transformar em volume é só multiplicar pela altura, correto? Se não tiverem entendendo, falem aí com uma colega para a gente não deixar passar, não deixar ninguém para trás, viu? Então, ó, não existe pergunta besta no aprendizado, tá? Esse é um princípio que eu sempre levo para mim, beleza? Então, aqui, ó, vai ser a unidade metro cúbico. Então, eu vou multiplicar por mais uma dimensão. Então, aqui eu vou colocar, ó, a altura, né? Então, vou usar aqui, ó, a altura da água. Eu vou chamar de H, tudo bem? Professor, Fala. licença, o senhor pode repetir essa parte do πr ao quadrado?
a área de um círculo, ó, esse círculo aqui, ele está onde? Ele está aqui embaixo, ó. É porque aqui está em perspectiva, né? Aqui está em perspectiva, mas esse círculo, ele está aqui embaixo. Esse reservatório está se apoiando em um círculo mais ou menos dessa dimensão aqui. Então, eu quero saber qual é a área de contato. Eu vou até aumentar aqui, ó, para ficar claro, tá bom? A área do fundo do reservatório. Pronto. Do fundo do reservatório. Então, qual é a área do fundo do reservatório A? É 1,5 vezes 6, porque é aquele retângulo que eu desenhei aqui, certo? E qual é a área do fundo do reservatório B? É o círculo desse cilindro aqui, né? É o círculo de seção transversal desse cilindro. E esse círculo aqui, ele tem que diâmetro? Aqui está mostrando, ó, 1 metro, tá certo? Tem 1 metro de diâmetro. Então, a fórmula de área de um círculo é πr ao quadrado, tá? Aqui no Excel, π é um π sobre parênteses e 0,5 é o meu raio, porque o diâmetro não é 1 metro, então o raio é a metade. E aqui elevado a 2, né? É o símbolo no Excel para elevado ao quadrado é isso aqui, tá certo? Então, você pode até fazer aí, ó, 0,5 vezes 0,5 vezes 3,14, né? Pode fazer aí na calculadora, vai dar esse valor aí, ó, 0,78. Tudo bem? Deu para entender? Sim, professor, obrigado. Beleza. Beleza. É isso aí, faz pergunta. H vai ser a altura de água, tá bom? Qual é a altura de água do recipiente A, pessoal? 2 metros. E do B, a mesma coisa. Pronto. 2. Qual é a unidade? Metro, né? Então, ó, o volume de água, esse volume de água aqui, ele será igual à área da base, que é isso aqui, ó, do fundo do reservatório, vezes a altura. Então, eu tenho metro quadrado vezes metro linear. Pessoal, aqui eu vou aproveitar para relembrar um negócio. Se vocês não souberam, não tem problema, a gente revê agora. Vocês sabem o que é análise dimensional? Cadê vocês? Está aqui. Vocês sabem o que é análise dimensional? É uma coisa bacana demais, que ajuda muito a gente a conferir se a gente está indo no lugar certo, tá bom? Então, por exemplo, ó, uma área. Qual é a unidade de área, gente? A unidade de área a gente sabe que é metro quadrado, tá? E como obter essa área? Estou pegando mais simples que é para dar entendimento. Essa área, eu pego uma largura vezes um comprimento, correto? A largura, qual é a unidade de uma largura? Não é metro linear? É só metro, né? Metro, aí quando tem só metro, significa que é metro elevado a 1, correto? E o comprimento? Qual é a unidade do comprimento? É metro linear, ou seja, m elevado a 1, é só m, só uma medida, não é isso? Então, se você obtém a área multiplicando um m, m elevado a 1, né? Por outro m, m elevado a 1, então quando você multiplica m com m, vai sair o quê? Vai sair o quê? M2, m ao quadrado, ou seja, metro quadrado, entenderam? Professor, Fala. porque repete a base e somos expoentes? Exatamente. Quando você está fazendo multiplicação, né? E o inverso quando você está fazendo divisão. Então, você repete o que você está multiplicando e soma o expoente. O m sozinho significa que ele tem um 1 lá em cima, né? O 1 é omisso. Então, você está... m vezes m vai ficar 1 mais 1, 2. Entenderam? Metro quadrado. Então, ó, uma análise dimensional é sempre assim. Se eu for fazendo as contas, sempre observando o que é que eu estou multiplicando, eu sempre vou ter um resultado que eu vou estar conferindo se eu realmente fiz tudo certo. Exemplo, área de fundo. Uma área de fundo não é aqui, por exemplo, no círculo. Não é o π, vou botar aqui, ó. É π
vezes R ao quadrado, né? πr ao quadrado. Muito bem, π, gente, é adimensional, tá? Então, 3,14 é adimensional, vezes R ao quadrado. O raio não é uma medida de metro? Então, vou botar aqui, o raio desse círculo aqui é quanto? 0,5, não é isso? E a Duda fala. Vezes 0,5, porque não é ao quadrado? Eu fazer ele ao quadrado é a mesma coisa de eu pegar ele e multiplicar por ele mesmo, não é isso? Então, olha só. Aqui eu tenho uma unidade que é metro. É 0,5 metro, não é isso? E aqui também é 0,5 metro, correto? E o 3,14 é adimensional, ou seja, não existe dimensão, não existe valor de unidades para ele, tá bom? Então veja que o resultado dessa área vai ser metro vezes metro, não é isso? Tá batendo a lógica? Metro quadrado? Sim. Então tá certo. Aqui no reservatório quadrado, não é 1,5 metros vezes 6 metros? Metro vezes metro, metro ao quadrado. Do mesmo jeito no volume, ó. O volume, nós sabemos que volume, vol, é igual a quê? Área vezes altura, né? Vamos botar altura, H, Professor, eu não estou conseguindo ver a apresentação. tá? Só você. Pessoal, vocês estão conseguindo ver o meu Excel, não? Estou vendo só a tua foto, eu não sei se é aqui. Volta agora e antes está para a apresentação. Ah, então fala assim, João, ó, eu acho que é o seguinte, ó, olha aqui para... Tu tá vendo só minha foto, né? Você deve estar aqui do lado, ter fixado a minha imagem. Aí passa o mouse em frente ao meu rosto, no meio da tela, aí vai ter um negocinho de fixar. Aí você clica nele, que eu acho que vai desfixar. Ou então você vem aqui não, nos participantes, ó, clica aqui nos neguinhos aqui que tem aqui, os bonequinhos, tá? E aí você vai procurar a apresentação lá em cima, acho que um dos primeiros vai ter o meu nome, Paulo, e vai ter a apresentação de Paulo. Nos participantes, vai lá nos participantes. Aí lá em cima, lá em cima, lá em cima, você tem eu, né? Eu tô aqui, ó, e tem a apresentação de Paulo. É um outro Paulo, é como se fosse outro eu. Aí você clica na apresentação e fixa ela. Olha aí se deu certo. Aí você vai estar vendo aqui eu mexendo o mouse, né? Agora. Liga o áudio. Consegue me ver? Não, você eu tô vendo agora, mas é você que tem que ir lá no bonequinho. Eu já tô. Eu vim aqui, aí aparece tu, Outro, a apresentação. aí depois eu vou no outro, aparece só tua foto. Pronto, você não vai, você vai só nesse aí que tem a foto. Aí você clica nele e clica no botãozinho fixar, porque aí você vai ficar vendo a apresentação direto. Olha aí se você agora está vendo o Excel. Não. Então clica no outro e fixa também para ver se está aparecendo no Excel. Aí você fixou aí só no meu rosto, aí tá só me vendo. Não tá vendo o Excel? Não. Mas não tem nada não, professor. Eu assisto a aula depois, novamente, essa parte. Pode continuar, porque senão vai atrasar aí, pessoal. Eu Pode assisto assistir. novamente, a partir desse horário, eu já pego e dou um play lá Tá no... bom, pois vai dar uma olhada, porque ver o Excel e a apresentação é importante para entender, entendeu? Tá, eu assisto novamente depois, tá bom? Beleza. Aí, então, assim, a análise dimensional é você analisar as dimensões que você está multiplicando para ver se o seu cálculo está certo. Então, por exemplo, πr ao quadrado vai remeter a metro quadrado? Sim, porque eu estou multiplicando o raio duas vezes, né? Então, aqui no volume, eu estou pegando uma área e multiplicando por uma altura. A área tem metro quadrado, aqui embaixo, ó, metro quadrado, vezes quem? Metro linear, não é isso? Então é 1,2 m vezes 1,1 m. Então você vai somar ali os expoentes, vai ficar quanto? O resultado disso aqui? Metro cúbico. Do cúbico, tá? Então isso é uma coisa que facilita muito para você não se perder nos cálculos. Vai colocando a unidade, tá bom? Apesar daqui eu não ter colocado, ó, mas está aqui na frente, viu?
Então, quando eu estiver fazendo volume, qual é a conta que eu vou fazer? Sempre multiplicar uma área vezes uma altura. Então, eu vou multiplicar 1 metro quadrado por 1 metro, tá bom? Então, pelo metro, né? Então, aqui, ó, por fórmula, só para vocês entenderem, 9, que é a área, vezes a altura. Eu vou dar um volume. E aqui no outro a mesma coisa, ó. Uma área vezes um volume. Em primeiro lugar, em primeiro momento aqui, ó, olha o volume de água que eu tenho no reservatório A. No reservatório A, eu tenho. Já, mas daqui a pouco eu vou dar um jeito de você ver a apresentação direitinho, tá bom? Eu vou parar a apresentação e começar de novo, botando lá no PowerPoint. Rapidinho, tá? Eu assisto novamente a aula, professor, não tem problema não. Eu pego desse horário e continuo, tá bom? Pode explicar que eu estou ouvindo. Obrigada. Beleza. Então, você tem aqui um volume, tá, gente? Volume agora do reservatório A, visivelmente, é bem maior do que o do reservatório B, correto? Encontrei o volume. Por que eu estou procurando o volume de água dos reservatórios? Porque eu não estou querendo saber qual é a pressão no fundo. Então, quem é que está causando pressão no fundo? Né? A água. Então, essa água ela tem um peso. Qual é o peso específico da água? O peso específico da água, alguém lembra? O peso específico é o quanto que um volume pesa de um determinado material. Alguém lembra? Não, né? Mas, gente, ó, o peso específico da água é o mais simples de todos, porque ele é de rombo, né? Como diz o povo no bingo. Ele é de rombo, tá? O peso específico da água é exatamente 1.000, ou seja, 1 metro cúbico de água pesa 1.000 quilos, certo? Eita. Deu certo. Tá vendo agora? Oh, deu certo. Então, ó, tá aqui o símbolo do Rho, né? Inserir, fechar. Então, o Rho, que é o peso específico da água, vou botar H2O. Então, ó, o peso específico da água, quanto é? 1.000 e 1.000, porque os dois recipientes têm o mesmo fluido, né? E qual é a unidade? Quilogramas por metro cúbico, tá bom? Então, ele pesa 1.000 quilos a cada metro cúbico, tá certo? O que é que eu faço com isso, pessoal? Olha o seguinte, ó. Eu sei que a cada metro cúbico, um recipiente com água vai estar pesando 1.000 quilos, correto? E eu tenho aqui, ó, no reservatório A, eu tenho 18 metros cúbicos. No reservatório B, eu tenho 1,57 metros cúbicos. Então tá aqui o Rho da água. E agora eu vou dizer aqui, ó, qual é o peso? Peso desse volume, né? Ou seja, a força-peso. Qual é a força-peso que o reservatório A tem? Qual é o peso do A, do reservatório A? É só eu pegar o volume de água que tem nesse reservatório e multiplicar pelo peso específico dessa água. Se a cada 1 metro cúbico ela pesa, desculpa, se a cada 1 metro cúbico ela pesa 1.000 quilos, quanto ela vai pesar em 18 metros cúbicos? É só você multiplicar. 18 quilos. Tá certo? Isso mesmo, 18.000 quilos. Do mesmo jeito aqui, ó. Se eu tenho um peso específico de 1.000 quilos a cada metro cúbico e eu tenho 1,57 metros cúbicos, quanto vai pesar a água que está no reservatório B? 1.570,8, qual é a unidade? Quilogramas. Né? A gente chama de quilograma, mas é uma unidade de força-peso, tá? Seria quilograma-força, tá? Então, quilograma. Deu para entender até agora o que foi que eu fiz, pessoal? Tem alguém aí que está perdido? Grita aí que a gente acha. Deixa eu ver aqui no chat. Tudo certo por enquanto, né? Beleza. Qualquer coisa fala, viu? Deixar para trás não. Beleza. Deixa eu mover isso daqui para baixo, vai ficar aqui, porque eu vou até mandar esse Excel para vocês.
Pronto. Então, cheguei aqui, ó, eu sei quanto pesa o reservatório A e o reservatório B, tá bom? Então, eu sei quanto cada um pesa. Bom, ele pesando isso daqui, eu já tenho, olha só, pressão é igual a força sobre a área, correto? Então, vamos ver aqui agora, ó. Vou colocar isso bem aqui para ficar em destaque. E aqui embaixo, eu vou colocar a minha pressão. Então, a pressão no fundo não é uma força sobre uma área. Então, olha só, pessoal, a força é essa daqui, que a gente encontrou. A força-peso. A força é 18. 18 mil quilos, tá? Paulo, tu tá pegando força-peso, não é isso? Isso, força-peso. Então, cada peso que a gente tem é uma força que que está agindo no solo. Então, essa força aí dividido por quem? Área. Quem é a área? A gente já encontrou lá em cima, ó. A área no fundo do reservatório é essa. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a força que toda essa água do reservatório pesa e estou dividindo pela área de contato dessa água no chão, que a gente viu que é um retângulo, né, de 1,5 por 6, tá certo? Então, eu estou pegando força-peso dividida por área do fundo do reservatório. Deu quanto? Deu 2.000. Qual é a unidade? Aqui essa unidade, né? Quilograma? Quilograma. E eu dividi, não foi? Então eu divido. Eu dividi por quem, hein? Metro quadrado. Então eu boto aqui, metro quadrado. Certo? Então como é que eu encontro as unidades? É só olhar o que foi que eu fiz. Eu peguei esse e dividi por esse. Qual é a unidade desse? Quilo. E qual é a unidade desse? Dividido? Metro quadrado. Tá aqui. Beleza? Isso é análise dimensional. Do mesmo jeito aqui, ó. O peso, a força-peso no reservatório B é de 1.570 quilos. E para saber qual é a pressão, eu tenho que dividir por uma área de contato. Qual é a área de contato que nós encontramos? 0,78 metros quadrados. Tá certo a unidade? Quilo dividido por metro quadrado. Tá certo. Então, aperto o Enter para saber o resultado. Olha só o que aconteceu aqui. Olha só o que aconteceu, gente. A pressão no fundo dos dois reservatórios é exatamente igual. Então, o pessoal que disse aí nenhum, né? Considerando que a pressão no fundo é igual dos dois, tá correto, tá bom? Agora vamos entender por quê. Isso daqui, matematicamente, nos diz um princípio hidráulico, né? Matematicamente, eu provei aqui, né, que existe um princípio hidráulico envolvido nessa questão das pressões. E qual é? É isso aqui, gente, ó. A altura da coluna d'água, ou seja, MCA, MCA, significa o quê? Metro de coluna d'água, ok? MCA, metro de coluna d'água. O que importa é a altura de lâmina de água que existe, ou seja, qual é a altura da lâmina d'água. A gente chama isso aqui de lâmina d'água. No reservatório é A. E no reservatório B, desculpa, no reservatório A é 2. No reservatório B é 2 também. Então, por que a pressão no fundo do reservatório é igual tanto no A quanto no B, mesmo eles tendo volume e área diferente de contato? Porque a altura da lâmina d'água nos dois reservatórios é quanto? Digam 2. 2. Então, o que importa, isso aí. Então, o que importa é a altura da lâmina de água, tá bom? Então, por exemplo, por que a gente não usa mais? A gente chegou aqui nessa matemática, beleza? A unidade de pressão é quilo por metro quadrado, mas na hidráulica o que a gente usa? A gente usa isso aqui, ó. A gente usa metro de coluna d'água. Para simplificar, ao invés de eu estar usando essa dimensão, eu sei que eu posso usar MCA. Então, a diferença é só de você dividir por 1.000, que é o peso específico da água. Então,
qual é a pressão no fundo do reservatório A? A partir de agora, você vai olhar qual é a altura da lâmina d'água. É 2? Então você vai dizer 2 MCA, é a pressão no fundo do reservatório. Aí aqui no B, você vai olhar para o B e ver qual é a altura da lâmina d'água dele. Não importa a forma. É 2. Então 2 MCA é a pressão no fundo do reservatório B. Professor, Oi? no caso é só olhar a altura da lâmina? Só isso, tá bom? É só olhar qual é a cota de cima do reservatório e ver qual é a cota do fundo. Tira a diferença, você já tem a altura da lâmina d'água. Então, ó, concluindo, se eu fizer esse mesmo cálculo que nós fizemos, pessoal, para todas essas formas aqui, ó, e volumes diferentes, eu vou obter exatamente uma relação com a altura da lâmina d'água. Então, ó, um recipiente de 1 por 1 por 1, qual é a altura dele, de lâmina d'água? 1 metro. Então, qual é o valor? 1 MCA. Aqui, ó, retangular, volume diferente desse anterior, mas a altura da lâmina d'água ainda é 1 metro. Então, quanto é que ele tem aqui de pressão? Ó, 1 MCA, que no caso, se for em quilo por metro quadrado, é 1.000, né? Por causa do peso específico da água. Nesse daqui, tenho 2 metros de lâmina d'água. Qual é a pressão no fundo desse reservatório? 2 metros de coluna d'água. Lembrando, pessoal, é no fundo, tá? Se eu, por exemplo, quiser ver qual é a pressão aqui, ó, no meio dele, ou seja, a 1 metro de profundidade, qual é a pressão no metro de profundidade? Digam 1 MCA, tá? Porque é o quanto de água que tem acima daquele ponto, beleza? Aqui, ó, eu tenho 4 metros, então 4 MCA. E por aí vai, tá bom, gente? Então a relação é sempre essa, ó. Se a altura do reservatório é 1 metro, a pressão no fundo é de quanto? 1 MCA. Se a altura do reservatório é de 2 metros, a pressão no fundo é quanto? 2 MCA. Se a altura do reservatório for 4 metros, quanto é a pressão no fundo? 4 MCA. A partir de Professor, agora, a gente não vai fazer mais esses cálculos nunca mais. É simplesmente olhar a altura que tem de coluna d'água acima, e aí nós vamos ver como é que isso se aplica no reservatório, e você vai dizer que tem pressão de tanto, tá? Pode falar. professor, então, no caso, é a altura De peraí. água. É a De altura água, do né? reservatório, não tem nada a ver com o que está dentro. O volume do reservatório não importa, é só você saber qual é a altura de água que tem, entendeu? Mas assim, com relação a reservatórios, na próxima aula a gente vê isso direitinho, por quê? Porque um reservatório, qual é o pior caso de um reservatório? É ele está quase vazio, não é isso? Ou seja, a água está perto do fundo do reservatório, correto? Então, para efeito de cálculo, a gente sempre considera a cota de fundo do reservatório. Se ele estiver cheio, ótimo, a pressão aumenta. Mas para efeito de cálculo, a gente sempre usa o fundo do reservatório, para ver quanto que tem da cota do fundo do reservatório para um chuveiro, por exemplo, né? Então a gente calcula qual é a pressão que estaria disponível ali. A gente vê isso bem Professor, claro. Pô, o pode senhor foi falar. chamado. Não, fiz chamada não. Eu estou com problema no acesso, eu não resolvi ainda, mas então não vou fazer chamada hoje não. Diz, Jô, ia continuar a pergunta, diz. Porque, assim, se eu tenho dois reservatórios, e daí, se a altura do reservatório são iguais, exemplo, um reservatório tem 2 de altura e o outro também, mas suponhamos que dentro dele um só tem um de água e o outro tem 1,5, não altera, não, a pressão? Não. Se a altura do reservatório for a mesma, é a única coisa que importa. Então, por exemplo, uma piscina que ela é enorme, uma piscina semiolímpica com 15 raias. A pressão no fundo é a mesma pressão, se ela tiver lá 1,5 metro de profundidade, a pressão dela é igual a uma piscina de 5 metros quadrados, um tanquezinho que você fez de 1,5 metro de profundidade. A pressão no fundo é igual a de uma piscina grande, entendeu? Não Entendi. importa o volume, não importa o volume, o que importa é a altura de lâmina d'água. Esse conceito é importantíssimo para a gente trabalhar o resto da disciplina. A gente não vai mais falar sobre quilograma força por metro quadrado, ou não vamos mais fazer esses cálculos aqui de jeito nenhum. É só olhar qual é a diferença de nível entre o reservatório e o ponto de consumo, que você já vai saber dizer. Se a diferença for 5,2, aí então você tem quanto de pressão disponível, né? Ainda vai ter que tirar a perda de carga, mas depois a gente vê isso. Quanto de pressão disponível você tem? Você tem 5,2 MCA. Só pegar essa distância e botar o MCA na frente. Tá bom?
Professor, pois eu tava, se eu soubesse que não precisava dessas eu dei tanto print nessa tela enquanto estava no Excel, me deu uma dor de barriga porque eu não estava conseguindo ver, eu sem querer Não, atrapalhar a aula. aqui, Se eu aqui é soubesse para que não ia mostrar, usar. aqui é para mostrar para vocês o conceito matemático por trás, mas que não precisa disso. É só para mostrar que os dois recipientes têm a mesma pressão no fundo, tá? E assim, sobre anotar o que eu estou mostrando aqui, é porque vocês são é o primeiro contato que a gente tem. Eu sempre disponibilizo todos os slides. E, por exemplo, aqui nas aulas remotas, sempre que eu mexo no AutoCAD ou eu mexo no Excel, eu salvo e mando para vocês, viu? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Beleza? Deu para entender, gente? Mais alguém tem dúvidas aí sobre esse conceito? Não. Bom, show de bola. O cilindro poderia ter apenas 1 centímetro de diâmetro, que estava o mesmo. Exatamente, Antônio, é isso aí. Podia ter a dimensão que for, podia ser um super reservatório aí de uma indústria e um cilindrozinho, um beckerzinho, né, que tem ali uns 5 centímetros de diâmetro. Se a altura da lâmina d'água for a mesma, a pressão no fundo é a mesma, tá bom? Pois beleza, gente. Então é isso, tá? Esse conceito é muito importante. Tudo que a gente viu aqui hoje é uma base bem bacana. Então, pelo menos essa aula assistam mais uma vez, tá? Amanhã eu tô colocando ela no YouTube. Deixem o joinha, se inscrevam no canal Tchau, professor. e todas aquelas coisas lá, viu? Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Vocês também. Bom fim de semana. Tchau, tchau.